Pode ainda permanecer com os seus olhos fechados. Ele é bom. Ele é bom. Reconheça a bondade dele sobre a sua vida. Quantas coisas tem feito o Senhor por nós. Quantas coisas tem feito o Senhor por nós. Oh, Pai, você é tão bom. Você é tão bom, Pai. Reconhecemos a tua bondade, Senhor, nessa hora. Reconhecemos a sua paternidade. Reconhecemos o teu socorro, o teu livramento, a tua provisão, Senhor. Reconhecemos o teu amor. Obrigada, Pai, por Jesus. Obrigada pela cruz. Obrigada pelo sangue. Obrigada pela nova aliança. Oh, Pai, você já nos providenciou tudo que nós precisamos. Você é a nossa resposta. Tu és o nosso socorro, Pai. Obrigada pelo Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, você é tão bem-vindo nesse lugar. A inspiração vem de você. A palavra vem de você. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Mestre. Obrigada, Senhor, pela unção que despedaça julgos nessa noite. Obrigada, Pai, pela unção de ensino fluindo nesse lugar. Queremos, Pai, nessa noite um culto de espírito para espírito. Fala conosco mais uma vez. Aquece o nosso coração com a sua palavra. Nos revela, nos confronta, nos alinha, nos ame nessa noite. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Pai. Queremos Te ouvir como um filho que ouve as instruções do Pai e que deseja segui-las, Pai. Essa é a nossa posição nessa hora, neste lugar. Obrigada pela unção coletiva. Obrigada pela unção da concordância. Obrigada pela atmosfera de milagres. Obrigada pelos Teus anjos, Pai, que já receberam ordens para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Alcançar o que não podemos alcançar. A você glória, honra, louvor, admiração, reverência. A Ti toda a honra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que bom que você está aqui, queridos. E como você não veio para esse lugar para você ficar só, porque se fosse assim você tinha cultuado na sua casa, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e que você dissesse a ela: meu irmão, diga que bom que você veio. Amém? Agora eu percebi que a pessoa que ficou do outro lado ficou assim, sabe? Meio com o coração faltando alguma coisa. Então olhe bem feliz para essa pessoa. Diga: meu irmão, diga que bom que você veio. Aleluia. Então, queridos, senta aí um pouco. Queria agradecer o grupo de louvor. Obrigada. Queria pedir o teclado comigo, pode ser? Muito bom. Então, queridos, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Nós estamos tendo um tempo bem agradável, muito bom no Rema. Tem algum aluno Rema 2023 aqui? Olha aí, alguns alunos aqui. E é um prazer tão grande estar aqui, queridos, com vocês. Nessa noite eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Wellington pela confiança mais uma vez. E o desejo do meu coração é que, de alguma forma, eu possa lhe ajudar a ser um instrumento do Senhor, amém? Com aquilo que Deus preparou para nós nessa noite. Eu sei que nós estamos num período festivo, nós estamos num período onde as pessoas estão comemorando a Páscoa, e eu preciso confessar para você que, às vezes, eu não sei muito bem o que é que nós aqui
Quando eu digo aqui no Brasil, aqui no Oriente, muito meio que a gente comemora, não é? Porque não é a Páscoa, a festa judaica, aquilo que a gente comemora aqui, vamos falar no Brasil, não é nada parecido do que foi estabelecido por Deus como Páscoa, aquele memorial, aquilo que fazia o povo parar alguns dias do ano e pensar de onde eles saíram, o milagre que Deus fez, a provisão do Senhor. Temos uma comemoração que não atende a isso, e especificamente nesse período temos uma comemoração que também não reflete muito aquilo que Jesus deixou como memorial para nós. Nós temos uma comemoração com chocolate, com coelho, com alegria, com família, com peixe, e está tudo bem, amém? Comer chocolate não é pecado, amém? Nem nesse período do feriado, nem um outro período. Mas eu creio que o Senhor quer, pelo menos nessa noite, nesse tempo, nos trazer a nossa memória, fazer valer algo que Deus insiste em escrever, em deixar claro para a humanidade. Parece que a nossa memória, a nossa mente, ela é um pouco bobinha, não é? Ela às vezes esquece muito rápido das coisas. E por várias vezes Deus estabeleceu para o seu povo um memorial. E eu quero trazer hoje para nós a lembrança, lembrarmos um pouco do que é a nossa Páscoa. Sabe, eu poderia dizer que nós cristãos somos muito privilegiados. Nós comemoramos a nossa Páscoa pelo menos uma vez por mês. Amém? Com os elementos agora da nova aliança, da forma como Jesus disse que era para comemorarmos. Então, você está diante de um memorial, você está diante daquilo que Jesus estabeleceu como Páscoa, como passagem para a nova e eterna aliança. Então, nós temos motivos para dizer que o túmulo não está vazio, pelo menos uma vez por mês. Vamos nos esforçar para lembrar a humanidade, pelo menos uma vez por mês, que nós temos a consciência de que Ele morreu e de que Ele ressuscitou e que um dia voltará. Amém? E sabe, queridos, quando eu falo a respeito da Páscoa, da festa que foi estabelecida por Deus para o povo judaico, eu falo sobre a questão do memorial. É porque existem alguns elementos que foram estabelecidos por Deus para que o povo tivesse na mesa, numa ceia, ali colocado, como por exemplo as ervas amargas, o cordeiro assado, o pão asmo ou o pão sem fermento. E cada um desses elementos carrega com si uma lembrança. Era para aquele povo parar tudo, parar todas as coisas naquele dia, sentar à mesa. Era para os pais explicarem para os filhos o que significava aquilo. E a gente sabe que as ervas amargas, ela representa o tempo da dor, da escravidão, o tempo que aquele povo passou no Egito, na mão, não é, de Faraó, o tempo da escassez. E aquele povo que não estava mais nessa condição precisava lembrar quem foi o Deus que o tirou daquela condição. Olha, um dia você esteve nessa condição e hoje você não está mais. E eu quero pedir ajuda ao Espírito Santo nessa noite para trazer a você a memória, onde você estaria se não fosse a forte mão do Senhor que te tirasse de um lugar que você estava, do império das trevas, e transportasse você para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais naquela condição, não é verdade? Sabe, o cordeiro assado, eles precisavam lembrar que um cordeiro, um sangue foi vertido. Um sangue foi colocado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não tivesse mais autonomia para tocar naquela família, porque ali havia uma marca de um sangue. E eu quero dizer a você e a lhe lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que um dia verteu o seu sangue, que esse sangue hoje não está nos umbrais das portas,
mas está em você, está em mim, que somos templo do Espírito Santo de Deus, amém? E porque ele venceu a morte não pode mais nos tocar. E aí você pode dizer, mas professor, então a gente não vai mais morrer. Eu quero dizer a você que não. Eu quero dizer a você que você já é eterno. O que vai acontecer quando você fechar os olhos aqui é que você vai abrir os seus olhos em uma outra dimensão, em um outro lugar, para a vida eterna com Cristo. Amém? Porque você tem uma aliança com Jesus. O anjo da morte já não pode mais fazer nada com você. Amém? Sim, um dia tudo isso aqui vai passar. Ou experimentaremos a morte ou o arrebatamento. Mas o fato é que tudo isso aqui um dia vai ficar, porque isso não tem nenhum valor. Mas o fato é que Jesus foi à cruz e verteu o seu sangue. Amém, queridos? Um outro elemento também que faz parte, né, da mesa da Páscoa, da festa judaica, é o pão asmo, pão sem fermento. E aquele pão era para lembrar para aquele povo que eles saíram daquele lugar às pressas. Sabe, o fermento, ele precisa de um tempo na massa para fazer a sua levedura, não é? Mas aquele pão, eles precisavam comer para lembrar, olha, um dia vocês saíram, e saíram com muita rapidez. Queridos, um dia você disse sim para Jesus, e com muita rapidez, você foi transportado das trevas para a luz. De uma forma intensa, rápida. E de fato esses são os símbolos que iria compor ali a festa da Páscoa. E um dia Jesus, na sua última Páscoa, ele chamou os discípulos e disse, olha, você vai em determinado lugar, e passou algumas instruções. E disse, lá nós vamos celebrar a Páscoa. Aquela seria a última Páscoa. Mas Jesus, ele como judeu, ele celebrou a Páscoa exatamente como deveria ser, com todos os elementos ali que deveria ter. E ali a impressão que eu tenho é que Jesus fechou um ciclo. Jesus está ali como um judeu, celebrando aquela Páscoa. A última ali, aquela era a última, dali por diante, aqueles elementos não fariam mais sentido. Aqueles elementos iriam mudar, na verdade, o sentido deles. E Jesus iria apresentar ali agora o que seria o novo memorial. Então, em Cristo Jesus, nós temos uma nova Páscoa, uma nova passagem. Nós temos um novo memorial e nós temos novos elementos. Amém, queridos? Isso nós precisamos ter na nossa memória. Não foi à toa que Jesus colocou o pão e o vinho. Não foi à toa que Jesus disse, faça isso em comunhão. Sabe, não foi à toa que o Espírito Santo mais à frente vai inspirar Paulo a escrever sobre a ceia e a dizer, olha, aquele que está no momento da comunhão, não se apresse à mesa. Porque uns vão comer e outros não vão. Esse é o momento de comunhão. Esse é o momento de estar junto, esse é o momento de olhar de lado, esse é o momento de parar tudo e de lembrar, Jesus fez isso na minha vida, mas fez isso também na vida da pessoa que está sentada do meu lado. E por causa disso nós somos irmãos, amém? Então olhe para alguém que está do seu lado e diga, meu irmão, diga, você faz parte da minha família. Amém, queridos? Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, eu quero ler com você a partir do versículo 14. Eu vou estar lendo aqui na versão King James. Você acompanha aí na sua Bíblia, tá bom? Lucas 22, 14. Diz assim. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então, ele lhes revelou, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente,
até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e compartilhai entre vós. Versículo 18: pois vos declaro que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Eu vou parar por aqui. E aqui a gente vê claramente a cena da ceia. Jesus, ele participa da Páscoa, ele ceia com os discípulos, ele faz ali todo o ritual e protocolo que seria para a mesa da Páscoa, e ali ele começa a trazer uma comunicação agora para os seus discípulos. Ali ele começa a dizer: ei, espere um pouco, este cálice agora tem um outro significado. Ei, espere um pouco, esse pão agora tem um outro significado. Você imagina os discípulos ouvindo aquilo, acostumados a ter ali um pão com um determinado significado, e agora escutar Jesus dizendo: esse agora é o símbolo do meu corpo. Pegar o cálice, pegar o suco de uva, o vinho, e erguer o vinho e dizer: este agora é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Elementos que ali tinham um significado, agora passa a ter outro completamente diferente. E, queridos, sabe qual é o nosso grande cuidado como cristão? É não estar na mesa da memória, não estar na ocasião, porque ele disse: olha, façam isso todas as vezes, em memória de mim. Façam isso todas as vezes e lembre-se do que está acontecendo hoje e do que vai acontecer daqui para frente. Jesus havia passado um tempo explicando, falando aos seus discípulos, dizendo para eles: olha, tudo que vai acontecer. Jesus falou que ele iria ser crucificado, Jesus falou que ele iria padecer e falou que ele iria ressuscitar. E ali estava chegando o momento onde ele estava dizendo: ei, você, quando estiver reunido em meu nome, e quando esta mesa estiver montada, lembre-se, esse pão representa o meu corpo. E quando talvez os discípulos olhassem para Jesus na cruz e para aquele corpo que ele estava vendo ali, eles iriam lembrar todas as vezes que ele pegasse aquele pão. E o sangue vertido, derramado, sacrificado. E sabe, queridos, quando Jesus sai daquele momento, ele sai dali para o Monte das Oliveiras. E ele vai para o Monte das Oliveiras orar. E ele ora de uma forma tão intensa que a Bíblia vai continuar falando, depois do capítulo 22, o 23, o 24. Ele vai dizer que Jesus, ele orou de uma forma tão intensa que o seu suor se transforma em gotas de sangue. E ele volta da oração, ele encontra os seus discípulos ali dormindo. Alguns que ele chamou e disse: olha, dá para você compartilhar comigo? Dá para você pegar junto em oração? Dá para você interceder aí junto comigo nesse momento? E quando ele sobe para orar e volta, os discípulos estão dormindo. E ele começa a dizer para os discípulos: olha, vocês não puderam orar comigo nem uma hora, olha, cuidado, viu? Vigia. E quando ele está ali ainda passando algumas instruções, a Bíblia diz que Judas se aproxima de Jesus, juntamente com uma multidão, com uma quantidade de pessoas, juntamente com alguns oficiais, se aproxima de Jesus e dá um beijo em Jesus. Esse era o combinado da traição. E ele se aproxima de Jesus, beija Jesus. E ali os oficiais, e é interessante porque os oficiais estavam ali com os sumos sacerdotes.
com os líderes, os senhores da lei. Ele estava ali com o sumo sacerdote, o judeu. Um judeu trazendo oficiais judeus para pegar Jesus e para crucificar Jesus. E é interessante que nesse momento, quando tudo acontece, a Bíblia diz que Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, a fim de ser interrogado. Eles queriam que agora, diante dos escribas, diante dos senhores doutores da lei, Jesus confessasse algo. Jesus confessasse que ele era filho de Deus. E se tem algum aluno rema aqui que está tendo a matéria autoridade do crente, já sabe o que isso significa, sim ou não? Nenhum aluno, só teve um que sorriu ali. Ser filho de Deus tem um significado. E se você não sabe ainda, ou não está muito bem lembrado, pode procurar um aluno do Rema desse ano, viu? Ele vai saber explicar a você. E eles queriam que ele confessasse. Ei, confesse que você é filho de Deus. E sabe, queridos, ele fica calado. Jesus diz, você está dizendo. E eles interrogam Jesus, e ali naquele lugar, entenda, na casa do sumo sacerdote, ele tem os seus olhos vendados, e ele começa a ser esbofeteado. Ele começa a apanhar, a sua tortura começa ali, na casa do sumo sacerdote. E ele vai, eles batem em Jesus, e eles dizem, você não é profeta? Diga quem foi que lhe bateu. Uma forma de humilhar, de ironizar, e uma forma de fazer Jesus confessar algo. E Jesus ali começa o seu processo da crucificação calado, como um cordeiro. E sabe, queridos, que quando passa uma noite inteira de Jesus naquela situação, aqueles sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles chegam a uma conclusão. Olha, não precisa ele confessar não, nós já ouvimos ele dizer em outras ocasiões que ele é filho de Deus. Então vamos logo tomar uma providência. E no outro dia a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado para Pilatos. E quando chegou lá em Pilatos, que era como se fosse hoje o governador, o prefeito da província romana, ele chega ali com Jesus e diz, olha, esse homem aqui está dizendo que é filho de Deus. E aí Pilatos diz, sim. E ele diz, ele não pode dizer que é filho de Deus. Ele tem que morrer por causa disso. E Pilatos olha para aquele homem, para Jesus, e diz, olha, eu não vejo motivo nenhum para esse homem morrer. Por essa citação dele, isso não é motivo para ele morrer. Eu não vejo nele nenhum mal, ele não fez nenhum mal que justifique a morte. Faça o seguinte, castigue ele, para ele não estar mais falando essas coisas, depois solte. Sabe, queridos, e a Bíblia diz que quando o povo começa a incitar, a pedir de Pilatos uma providência, Pilatos encaminha Jesus para Herodes, que era o rei de Roma, e que estava naquela região, naquele momento. Jesus é encaminhado para aquele homem, para Herodes. E Herodes o recebe ali e começa a questioná-lo, começa a fazer uma série de perguntas e Jesus não responde mais nada. Jesus permanece calado. E depois que ele continua ainda apanhando para falar, depois que ele continua ainda sendo açoitado para falar, para dizer alguma coisa, Herodes diz, olha, esse homem não vai dizer nada, e eu também não vejo nenhum mal nele, ele não tem motivo nenhum para morrer, manda ele de volta para Pilatos. E aí Jesus volta novamente para Pilatos. E eles encaminham Jesus, e quando Pilatos recebe aquele homem completamente ensanguentado, completamente açoitado, ele diz, olha, se Herodes mandou ele para cá de volta, é porque também não encontrou problema nenhum com ele. Então a gente vai resolver a situação da seguinte forma. Todo ano é de costume na Páscoa, na festa da Páscoa, soltar um preso. E eu já tenho um aqui que é Barrabás. Este aqui é homicida.
E eu tenho esse aqui que a gente não encontra nenhum problema nele, nenhum dolo, a gente não encontra motivo. Então vamos soltar ele. E sabe, quando Pilatos fala, argumenta, mostra a situação, temos um homicida, lógico, vamos soltar o homicida. Temos esse daqui que está dizendo aí que é rei dos judeus, está dizendo que é filho de Deus, mas não tem nenhum crime, não cometeu nenhum dolo. Então vamos soltar. O povo começa a dizer, não, solta Barrabás. Crucifica Jesus e solta Barrabás. E o costume era, Pilatos apresentava para o povo as duas condições dos presos e o povo escolhia. Era uma forma de ser um bom governo. O povo escolhia qual era. E ali naquele momento o povo estava escolhendo, solta Barrabás, prende Jesus. E ali é o momento onde Pilatos lava suas mãos e diz, tenho nada com isso mais. O povo escolheu. E, queridos, Jesus segue o processo da crucificação. E aí eu não vou detalhar mais, mas tudo isso que eu falei com você está no capítulo 22, 23, 24 de Lucas. Depois você pode ler novamente e você pode ter isso como um memorial vivo na sua vida. Porque, infelizmente, queridos, muitos cristãos hoje têm alguns memoriais vivos do que é comemorado nessa festa. Tem algumas lembranças e sabe, mas eu não estou aqui querendo trazer uma condenação, mas eu estou aqui querendo que você seja inspirado pelo Espírito a não chegar diante de uma mesa dessa, olhando para esses elementos de uma forma comum, tratando esse momento como uma forma comum, porque tudo isso aconteceu, uma crucificação houve. Detalhes da crucificação, se você é aluno Rema, você já deu a matéria Aliança de Sangue, se você não deu ainda, você vai estudar, se você não se matriculou no Rema, a matrícula está aberta. Me permita logo fazer logo uma propaganda boa para você. Mas o fato é que Jesus daí para frente segue todo um processo de crucificação. Por mim e por você. Mas eu quero trazer para você, eu quero pedir, por favor, que você, ainda no livro de Lucas, vai comigo no capítulo 24. No capítulo 24, a gente já vai ver a citação aqui, a história da ressurreição de Jesus. Muito bem, Jesus havia sido crucificado, morto, havia sido sepultado, e até chegar o período, aqui a citação do capítulo 24, 3 dias haviam se passado. 3 dias, queridos, de luto. 3 dias de tristeza para aqueles discípulos. 3 dias onde a esperança daquele povo havia morrido. 3 dias se passaram para a ressurreição, porque era da cultura judaica considerar um morto de verdade, depois de 3 dias. A gente entende porque Jesus não voltou imediatamente para ressuscitar Lázaro. Voltou 3 dias depois. As pessoas precisavam entender, ele morreu, estava morto. E segue o milagre da ressurreição. Você entende isso? Então, 3 dias depois, Jesus ressuscita. Mas eu quero chamar a sua atenção para esses 3 dias. Imagine o coração, imagine os sentimentos, imagine o que estava acontecendo. Talvez aqueles judeus que sabiam da informação que Jesus iria ressuscitar, pensasse, não, ele morreu agora, daqui a pouco ele ressuscita. Eita, morreu, tido como morto, tiraram ele. Vão sepultar, mas a qualquer momento ele ressuscita. Você está entendendo, queridos? E aí se passa um dia. Cadê a notícia que Jesus ressuscitou? Passam 2 dias. Não, Jesus não ressuscitou. A partir do 3º dia, queridos, entenda isso. Só aqueles que estavam verdadeiramente ligados e conectados com Jesus. Não aqueles, sabe, aquela multidão superficial.
Não aqueles que seguiam Jesus de ouvir falar, de achar bonito. Não, não. Somente aqueles que estavam realmente ligados ali é que poderia ter ainda a expectativa e a esperança e lembrar das palavras de Jesus, quando Jesus disse a ele: ei, eu vou ressuscitar. Era necessário que eles tivessem uma fé, queridos, ali, de uma forma intensa, tão grande, que não permitisse, preste bem atenção nisso, que não permitisse que essa circunstância visível abalasse a sua fé. E talvez você esteja aqui nessa noite vivendo uma circunstância gritante, visível. E o Espírito Santo está dizendo a você hoje: não perca a sua fé. Fique com as verdades da palavra. Fique com o que ele falou. E ao terceiro dia, veja aqui no versículo 24, no capítulo 24, diz assim: e no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removidas a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Por que procurai dentre os mortos aquele que vive? Talvez hoje o Senhor esteja dizendo a você: por que você anda tão ansioso, se eu tenho cuidado de vós? A palavra de Jesus foi para os seus discípulos: não ande ansioso por coisa alguma. Olhe para os lírios, olhe para os pássaros, nada faltou para eles. Aquele que não poupou nem mesmo o seu filho, como antes o entregou por vós, como lhe deixaria faltar alguma coisa? Aqueles homens perguntaram para aquela mulher: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? E aí, versículo 6 diz assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava na Galileia. Abre aspas, é imprescindível, isso Jesus falando. O anjo estava repetindo o que Jesus havia dito. É imprescindível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, que seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Então se lembraram. Precisou um anjo, 2, aparecer e dizer: vocês estão fazendo o que aqui? Não era para você estar aqui. Queridos, há uma nota no meu espírito que pergunta a você: por que você está neste lugar? Não, esse lugar não é para você. O lugar da angústia não é para você. O lugar da ansiedade não é para você. O lugar da falta não é para você. Ei, lembre-se do que foi que ele falou. O anjo precisou aparecer para ela e dizer: você está fazendo o que aqui? Procurando no lugar dos mortos aquele que disse a vocês que morreriam, mas que iriam ressuscitar. E a Bíblia diz: elas se lembraram. Elas se lembraram do que Jesus havia dito.
E eu quero que você continue ainda um pouco mais. Eu queria que você voltasse um pouco comigo para o livro de Mateus. No livro de Mateus, no versículo 28, eu gosto de ler a ressurreição, morte de Jesus sob a ótica de Mateus. E aqui o último registro que ele diz, Mateus 28, versículo 16, diz assim: os 11 discípulos rumaram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Deixa eu só abrir um parêntese. Aqui Jesus já tinha aparecido várias outras vezes para o discípulo, já tinha passado o episódio de Tomé, ali ele já tinha aparecido, ele disse, olha, vá lá para a Galileia, vá lá para o monte, e ali eu vou falar com vocês, olha, é a última instrução. Dali eu vou para o Pai. Eu não vou mais aparecer para vocês. Eu acho interessante, queridos, porque quando a gente escuta essa citação do anjo falando para essas duas mulheres ali no sepulcro, eu comecei a entender porque foi que Jesus volta ou fica para dizer para os seus discípulos, para aparecer para os seus discípulos. Tamanha era a angústia, tamanho estava o coração, a tristeza, o luto. Pedro, a essas alturas, já tinha voltado para ser pescador. Aquelas pessoas, pela circunstância gritante ali, pelo fato de estar olhando para a realidade, queridos, deixa eu dizer, uma vida de fé, ela não vai tirar de você as circunstâncias, uma vida de fé não vai negar as circunstâncias, ela não vai dar a você um mundo de Alice no País das Maravilhas. Não, ela vai dar a você uma ferramenta e uma possibilidade de você olhar para a situação e você, em fé, celebrar a solução dessa situação, porque existe uma palavra sobre a sua vida. É por isso que nós não estamos só. O Espírito Santo, ele faz esse papel, queridos, 24 horas. Não, agora não são mais 2 anjos que vai aparecer na sua vida. Não são 2 anjos que vai aparecer no seu quarto, no seu trabalho e dizer a você, olha filha, não permaneça nessa situação. Não, agora é o Espírito Santo que foi enviado para habitar dentro de você. E ele está se comunicando com você todos os dias. E ele está dizendo a você, saia deste lugar. Este lugar não pertence a você. Esse lugar não é o lugar da ressurreição. O Espírito Santo em você, dizendo, bora, levanta. Vamos, tome uma atitude. Ei, saia desse lugar. Todos os dias, dizendo a mim e a você, nada vai lhe faltar. Eu sou o seu pastor. Lembrando as palavras, não foi isso que Jesus disse? Ele vai vos lembrar tudo aquilo que você foi ensinado, tudo aquilo que você foi instruído. E aqui no capítulo 28, ele diz aqui, de versículo 16. Os 11 rumaram em direção ao que ele tinha determinado. Versículo 17. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximando-se deles. Preste bem atenção nisso, queridos. Jesus aproximando-se deles, lhes assegurou. Jesus deu uma certeza. Jesus empenhou uma palavra. Jesus disse, eu lhe asseguro do que eu estou lhe dizendo. Eu tenho plena convicção. O que vou lhe falar agora é uma verdade absoluta e nada vai revogar isso. Ele disse, olha, eu lhe asseguro, fique seguro nessa palavra. Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ele disse, portanto, ide, fazei com todos os povos, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer. Ensinando a obedecer, ensinando a obedecer. Não é julgando para obedecer, não é apontando para obedecer, não é observando para obedecer. Ele disse é ensinando, é tendo paciência, é repetindo de novo, é explicando novamente, é trazendo para perto. Ei, você só vai conseguir fazer isso ensinando. Ensinando a guardar, ensinando a obedecer tudo que vos tenho ordenado. Queridos, e ele termina aqui esse livro com uma promessa. E tudo isso que eu falei aqui, queridos, é só para trazer à sua memória esta promessa. Quando Jesus diz isso, ele diz: e eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. O mesmo Jesus que disse: eu vou ser crucificado, vou padecer e vou ressuscitar. Antes de subir aos céus, ele disse: eu tenho toda a autoridade. Eu digo a você, vá, ensine, faça discípulos, ajude-os a obedecer. E tenha uma certeza, você nunca estará só. Nunca estará só. Ele disse: eu estou com você todos os dias. Eu estou com você todos os dias. Queridos, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Queridos, nós somos um povo que somos guardados todos os dias. Não é por qualquer um, é por alguém que tem toda a autoridade de dizer: para o inferno, de dizer: acelere as coisas sobre a sua vida, de dizer: anjos, vá lá e guarde livre, de dizer: anjos, vá lá, abra a porta, ei, anjo, vai e feche essa, porque essa não está adequada para ele. Queridos, você nunca está sozinho. Isso é uma palavra para a minha vida e para a sua vida, e não é para um dia de festa. A palavra do Senhor, ela é irrevogável. Não importa o que você esteja passando. Se você estiver no vale da sombra e da morte, você não pode, não deve, não precisa temer mal algum, porque o Senhor está com você. Não importa quais sejam as circunstâncias, Jesus, ele está ali na cruz. Jesus, ele morreu. E talvez a esperança dos discípulos fosse que não chegasse o terceiro dia, que não chegasse até lá. Mas Jesus já tinha dito: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não era, queridos, para ver uma desesperança. Era para ver uma esperança, era para ver uma celebração, porque existia uma palavra que tinha sido liberada, uma palavra que tinha sido ensinada: ei, eu vou ressuscitar. E eu quero dizer para você, queridos, não importa o que você está ouvindo, o que você está vendo, o quadro que está na sua frente, existe uma palavra que nos sustenta. Você não está nessa sozinho, você não luta só, você não ora só, você não precisa passar por essa situação só. Na realidade, queridos, nós precisamos considerar a presença do Senhor. Nós precisamos aprender a fazer uma celebração todas as vezes que você estiver diante de uma oportunidade de você poder comprovar: esse aqui eu vou passar porque Jesus está comigo. A gente começa a entender um pouco porque é que Paulo fala sobre tribulação. Não, sobre a tribulação, fique tranquilo. Esteja em você motivo de grande júbilo quando passar por tribulação. Por quê, queridos? Porque ali naquele lugar
que você vai dizer: uau, só pode ser Deus comigo. Só pode ser Deus comigo. Ei, você está no culto aqui hoje à noite. Só pode ser Deus com você. Talvez você esteja aqui com tantos motivos para estar em tantos lugares. Talvez você olhe para a sua semana que está vindo e diga quantas coisas precisam acontecer. Talvez você diga: eu preciso de um milagre. E eu quero te chamar nessa noite a você celebrar esse milagre. Porque só pode ser Deus com você. Só pode ser o cumprimento desta palavra. Só pode ser o cumprimento desta palavra. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, queridos, nós temos todos os motivos para olharmos para as circunstâncias e dizer: uau, que bom que eu não estou só. Que bom que não é na minha força. Que bom que eu tenho uma aliança com um Deus verdadeiro. Que bom que essa palavra não falha. Que bom que eu não estou sozinho nessa. Que bom que essa luta não é sobre mim. Que bom que o nome dele vai ser glorificado. Que bom que o nome dele vai ser exaltado. Que bom que todos hão de ver quem é o seu Deus. Sabe, queridos, nós precisamos ter algumas convicções dentro de nós, como um alicerce, como uma estrutura, como um DNA. E não importam quantos dias passem. 2 dias. 3 dias. Não, a cultura disse: depois de 3 dias está morto mesmo. O que é que você tem escutado? Qual é a cultura que você tem escutado? Quais são as notícias que têm chegado ao seu ouvido? Não, depois de certo tempo, agora não tem mais jeito. Existe uma palavra sobre a sua vida. E ela vai se cumprir. E ela vai se cumprir. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Ela não vai se cumprir porque você é bom. Ela vai se cumprir porque Deus, ele é verdadeiro. Ela não vai se cumprir, queridos, porque, sabe... porque você vem muito para os cultos. Porque você é uma pessoa de jejum. Tudo isso é pertinente, é lícito. Tudo isso faz bem, vai lhe conectar ainda mais com as verdades da palavra. Mas, queridos, vai se cumprir. Porque existe uma palavra liberada. E porque a Bíblia diz que Ele vela. Ele vela. Ele vela. Queridos, Ele está olhando para a palavra dEle. Ele mesmo está dizendo: eu falei e vai acontecer. Eu falei e vai ser irrevogável. Eu falei, nada vai anular o que eu falei. Ele está olhando para a palavra dEle. Ele é que está velando. Eu e você, queridos, nós só precisamos saber o que Ele falou. E só precisamos celebrar o que Ele falou. Nós só precisamos celebrar, queridos, porque independente de qualquer coisa, você é amado, abençoado, protegido. Você é filho de Deus. Amém, queridos? A gente pode cantar um louvor que vocês tiverem. Em meio às aflições, levanto as minhas mãos e canto: Deus
nós que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, que não o fez ainda Senhor, que conhece essa história, que conhece essa igreja, conhece esse povo, mas que precisa conhecer a Jesus com a intimidade, vir para perto de Jesus, fazer dele o seu Senhor, deixar ele lhe guiar, lhe direcionar, deixar esse Deus bom mostrar a você, através de um novo nascimento espiritual, todas as coisas que ele pode fazer na sua vida. Essa palavra deixa de ser uma teoria para ser uma realidade vivida a cada dia. Eu não sei se tem alguém aqui nessa condição que nessa noite deseja fazer Jesus Senhor da sua vida e deixar Ele direcionar você para resolver coisas que até hoje você não conseguiu. Alguém aqui nessa situação? Eu quero orar por você. Eu quero concordar com você acerca de tudo que Deus vai mudar, transformar na sua vida. Você já até sabe que Ele é bom, mas eu estou lhe convidando a você não conhecer só Jesus de ouvir falar, mas de você ter um relacionamento íntimo e espiritual com Ele. Alguém, queridos, nessa condição, eu quero orar por você. Eu não conheço todos aqui da casa. Eu só tenho uma percepção no Espírito. Você já foi até aqui, Deus pode te conduzir para além. Você já se esforçou tanto, Deus pode te conduzir para além. Uma aliança com Jesus. Uma mudança de dentro para fora. Olhar agora sobre uma ótica de Jesus. Entender, não importa as circunstâncias. Essa palavra faz parte da minha vida. Essa palavra agora é para mim. Ele está falando comigo. Há alguém, querido? Alguém que quer nessa noite. Porque que tem alguém, eu sei que tem. Alguém aqui ainda não foi batizado no Espírito, deseja esse revestimento para o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas? Alguém que deseja a oração nesse sentido? Alguém com alguma dor ou enfermidade, algum sintoma no corpo que deseja a oração para cura? Eu quero concordar com você. Ninguém, todos curados e sarados. Amém? Não vou lhe convencer que você está doente. Amém? Então, pastor, por favor.